بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة صدق الله العظيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها رواه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos na lição número 142 e hoje vamos dar início a um novo capítulo, que é o capítulo relacionado ao salate do viajante. Como o viajante terá que fazer salá e algumas exceções no que diz respeito ao salá normal que nós fazemos quando não somos viajantes. Portanto, neste capítulo nós iremos falar da diminuição do salá. Neste capítulo iremos falar da junção do salá. Iremos falar da distância que a pessoa irá percorrer para que este salá seja diminuído. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ مِنَ الصَّلَاةِ. Quando viajardes na terra, não existe nenhum problema, não há pecado para vós se diminuirdes o salá. Allah subhanahu wa ta'ala diz: não há pecado para se formos a diminuir o salá. Como diminuir, que já iremos explanar. Quanto à diminuição do salá, nós vamos aqui encontrar posições, não é, das escolas de jurisprudência, dos grandes alims. Não é? Nós vamos encontrar a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam e vamos ver aquilo que também o Corão menciona. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, ele diz que é wajib fazer o qasr, diminuição do salá. Estamos aqui a falar de qasr é a diminuição do salá. O Imam Abu Hanifa diz que é wajib, enquanto que Imam Shafi, assim como outros imãos, dizem que é permissível. Diminuir o salá é permissível e fazer salá por completo é até melhor. Imam Shafi baseia-se neste versículo do Corão que eu recitei. Allah subhanahu wa ta'ala diz: se viajardes na terra, não há pecado para vós, não há problema se vocês diminuir o salá. Aqui aparenta ser uma opção que Allah subhanahu wa ta'ala dá. Por isso Imam Shafi diz: fazer salá completo não há nenhum problema, até é melhor. Enquanto que Imam Abu Hanifa diz que deve-se fazer somente o qasr e não pode-se fazer o salá completo. Ao ponto de Imam Abu Hanifa dizer: aquele viajante que fizer 4 rakats, no salat de 4 rakats, ele fizer os 4 rakats e não sentou no tashahhud depois de 2 rakats, este salat torna-se inválido. Foi muito enfatizado pela escola hanafita que a pessoa deve fazer 2 rakats nos salats de 4 rakats quando ele estiver em viagem. Qual é a prova que Imam Abu Hanifa tem quanto a isso? Ele traz o hadith onde um indivíduo, o Umar radiallahu anhu, perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam acerca da diminuição do salá. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: sadaqatun tasaddaqallahu biha alaykum. É uma caridade que Allah subhanahu wa ta'ala deu para vocês. فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ. Aceitem esta caridade de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, ou aquilo que era prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, era quando ele estivesse em viagem. Aqui temos outra questão: o que é viagem? Qual é a distância dessa viagem que poderá ser levada em consideração para a pessoa fazer o qasr ou diminuir o salá? Quando a pessoa estiver a percorrer ou a viagem num só sentido, de ida, for uma distância acima ou equivalente ou acima de 80 ou por outra 77 km. Outros ulamás dizem 88 km. Outros dizem 83 km. Nesta questão de quilómetros existem
tantos pareceres. Alguns ulamás mencionam que existem acima de 21 pareceres a mencionar qual é a distância que a pessoa terá que fazer o qasr. Mas tornou-se mais vulgar e comum esta posição que Imam Shafi, Imam Abu Hanifa também optam, né, baseiam-se em 77 km. A viagem, num só sentido, for 77 km ou acima dos 77 km, a pessoa poderá fazer o qasr ou poderá diminuir o salah. E desde onde que ele começa a diminuir o seu salah? Desde que ele saia dos limites da cidade. Saiu dos limites da cidade, chegou a hora de fazer salah, já está na viagem, então ele poderá diminuir o número de rakats no salat de 4 rakats. Todo aquele salat que é feito 4 rakats, por exemplo, estamos aqui a falar, ou por outro, concretamente, salat al-zuhr, salat al-asr, assim como salat al-isha, estes salat passarão a ser feitos 2 rakats. Estando em viagem, no percurso da viagem, ele fará 4 rakats. Por outra, fará 2 rakats. O salat será diminuído. Desde que ele saia dos limites da cidade, então ele já começa a fazer o qasr. O hadith que foi narrado aqui por Ibn Umar, radiyallahu anhu, ele diz que eu viajei com o profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como viajei com Abu Bakr, com Umar, com Uthman, radiyallahu anhum. فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين. No salat al-zuhr e salat al-asr, todos faziam somente 2 rakats. E isso também aplica-se para o salat al-isha. Então a regra é, todo salat de 4 rakats passa a ser feito somente 2 rakats. O ser viajante. O que significa ser viajante? Ser viajante, como nós já dissemos, é a distância de 77 km ou 88 km num só sentido. Por exemplo, você está a viajar, para quem está no Maputo, está a viajar para Nelspruit ou está a viajar para Xai-Xai. Portanto, a distância daqui para Nelspruit são 200 km, daqui para Xai-Xai são 200 km. Portanto, já estamos acima dos 77 km. E neste percurso, ele, quando sair dos limites da cidade, ele já passa a fazer o qasr. Não é? Parou um sítio, quer fazer, está na hora de salah, então ele faz qasr, 2 rakats. Nós iremos falar depois da junção do salat. Né? Aqui ainda estamos a falar da diminuição, onde a pessoa terá que fazer o qasr, as regras relacionadas à diminuição do salat. Para ele, e quando ele chega no seu destino, temos um outro aspecto que deve ser levado em consideração. Temos que saber, ou cada pessoa terá que saber, quanto tempo irá permanecer naquele lugar. Quanto tempo irá permanecer naquele lugar. Se ele vai para permanecer um mês, ou acima de 15 dias, ou ele vai ficar num lugar por um período, uma semana, depois vai continuar a viagem, é importante nós termos este detalhe ou sabermos deste detalhe para podermos definir se nós ainda continuamos a ser viajantes ou deixamos de ser viajantes. Se você chegou no destino, mas você pretende ficar naquele lugar um período acima, ou por outro, você pretende ficar somente 3 dias naquele lugar, ou pretende ficar 5 dias naquele lugar. Aqui nós também vamos encontrar posições diferentes das escolas de jurisprudência. E tudo isso é baseado em vários ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas este é um resumo que estamos aqui a fazer, sem menosprezar outros pareceres. Existem também outros pareceres. Portanto, Imam Shafi diz que se a pessoa permanecer num lugar, se vai permanecer naquele lugar onde chegou o destino e vai permanecer naquele lugar por 4 dias. Então, ele deixa de ser viajante. Ele, onde estiver, passa já a fazer o salat completo. Se ele vai permanecer naquele lugar 3 dias, é o limite, 3 dias, excluindo o dia de chegada e o dia de partida. Portanto, total são 5 dias. Portanto, se ele vai permanecer lá 4 dias, ele já passa a fazer salat completo. Se ele vai permanecer 3 dias, então todo o salat de 4 rakats passa a ser feito 2 rakats. Imam Abu Hanifa diz que o limite são 15 dias. 15 dias. Se ele vai permanecer num lugar
por 15 dias ou menos, ele vai continuar a fazer qasr, diminuir o salat. Se ele vai ficar mais do que 15 dias, ele terá que fazer o salat completo desde o momento em que ele chega naquela localidade. Temos situações, por exemplo, para a posição de Imam Abu Hanifa. A pessoa chegou no seu destino, mas ele vai permanecer somente 7 dias. E depois ele vai continuar a viagem. Então, ele torna-se viajante. Para todos os imãos, todas as escolas de jurisprudência, se a pessoa percorreu a sua distância de viajante e chegou no local, no destino, ele não sabe a data do regresso. Ele não sabe quando vai regressar. Para este viajante, ele vai fazer o qasr até o dia do seu regresso. Por mais que permaneça 20 dias, 1 mês, 2 meses, se ele não sabe qual é a data que vai regressar, então ele vai continuando a fazer o qasr ou vai continuar diminuindo o salat. Acontece, nós viajamos, vamos para um certo lugar, chegamos lá, não sabemos quando vamos voltar. Talvez temos um bilhete aberto se for passagem aérea, mas se for de carro, você sabe, se eu terminar o meu trabalho eu volto. Não tenho a data específica do meu regresso. Estou vindo para fazer um trabalho, logo que o trabalho ficar pronto, terminar, eu volto para a minha casa. Então, nesta situação, a pessoa torna-se viajante, não é? Ele torna-se viajante por mais que fique neste lugar 1 mês, 2 meses, 5 meses, até 1 ano. Se ele não sabe quando é que vai viajar, quando é que vai regressar a casa, então ele torna-se viajante este tempo todo que ele lá estiver. Portanto, o viajante no seu percurso, assim como quando chegar no seu destino, ele também é viajante e o critério o mesmo, ele vai fazendo o qasr. Este hadith que Ibn Umar radiallahu anhu, ele diz: "La yusalluna qablaha wala ba'daha." O profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como Abu Bakr, Umar e Uthman, na viagem diminuíam o salat e não faziam sunnah, nem sequer sunnat antes do salat, nem sequer sunnat depois do salat. Portanto, se Allah subhanahu wa ta'ala diminuiu o salat obrigatório foi diminuído, o que falar de salat facultativo? Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam não fazia no percurso da viagem, mas nós vamos encontrar hadiths também em que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o sunnah ou o salat facultativo. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia conforme foi narrado por Atiyah al-Awfi, que este narra de Ibn Umar radiallahu anhu também, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia salat facultativo antes e depois do salat. Aqui os ulama explicam de forma diferente. Uns você é viajante, sim, mas chegou ao seu destino. Vai permanecer por pouco tempo, não deixa de ser viajante. Então, você fazer sunnah, não existe nenhum problema quanto a isso. Mas estamos aqui, o primeiro hadith tem a ver com você está no percurso da viagem, parou simplesmente para fazer o salat e vai continuar. Nestas situações, o profeta sallallahu alaihi wasallam não fazia salat sunnah, seja antes ou seja salat sunnah depois do salat, conforme este hadith que foi narrado por Abdullah ibn Umar. Portanto, recapitulando esta questão, o viajante é aquele que vai permanecer num certo local acima de 4 dias ou acima de 15 dias, de acordo com aqui opiniões diferentes, Imam Abu Hanifa assim como Imam Shafi, é viajante e o seu salat, de acordo com Imam Shafi, se vai ficar mais de 4 dias, ele torna-se muqim, ele terá que fazer o salat por completo, não vai diminuir, assim como quem segue a posição de Imam Abu Hanifa, se ele vai ficar acima de 15 dias num certo lugar, logo que chega a este local, ele terá que fazer salat por completo, mas se ficar menos que 15 dias, de acordo com a posição de Imam Abu Hanifa, ou se ficar menos de 4 dias, de acordo com o Imam Shafi, ele vai fazendo o salat qasr, diminuição do salat. E esta diminuição não se aplica se estiver a fazer salat atrás do imam que está a fazer salat completo. Se você está a seguir este imam, então o teu salat, por mais que você seja viajante, mas se você estiver a seguir o imam que está a fazer 4 rakats, então você vai ter que fazer o salat por completo também, 4 rakats. Nas outras próximas lições iremos, inshallah, explanar com mais algum detalhe relacionado ao salat de viajante. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.